Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 3 pontos altos, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Aqui nos blocos ficaram 3 pontos em cada lateral. Entre eles, você tem alças de 5 correntes. E aqui ao meio, no leque, nós trabalhamos 9 pontos altos em baixo relevo, separados por uma corrente. Finalizamos a carreira 13 e vamos começar agora a carreira 14. Eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, 2 correntes. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. Então, o bloco vai ter apenas 2 pontos aqui em cada lateral. Agora, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui para o leque de pontos altos. Em cada ponto alto em baixo relevo que tenho na base, vou fazer um ponto alto e entre eles faço dessa vez 2 correntes de separação. Então, você tem aqui na base 9 pontos altos em baixo relevo. Então, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, um em cada ponto de base, e entre eles vamos fazendo sempre 2 correntes de separação. Então, ficando dessa forma. Fez aqui essa parte do leque, você trabalha 5 correntes. Aqui no bloco de pontos altos, vem no primeiro ponto de base, faz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Salta 2 pontos na base, vai no próximo ponto. Faz um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Volta a fazer as 5 correntes, passa para o leque e vai trabalhar um ponto alto em cada ponto de base e entre eles vai fazer 2 correntes de separação. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 14. Aqui no bloco de pontos altos, vão ficar 2 pontos altos em cada lateral, 5 correntes de separação e aqui o leque com 9 pontos altos e 2 correntes entre eles. Então, vou completar aqui toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 2 pontos altos, eu venho aqui nessa segunda corrente que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a carreira 14. Nela, nós trabalhamos aqui no leque 9 pontos altos separados por 2 correntes e aqui no bloco de pontos altos ficaram 2 pontos altos em cada uma das laterais, ok? Para fazer agora a carreira 15, eu vou passar aqui para esse próximo ponto alto que tenho na base, faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e nesse mesmo ponto vou trabalhar mais 4 pontos altos. Nós vamos formar aqui um ponto pipoca. As primeiras 3 correntes também equivalem a um ponto. Então, você tem aqui 5 pontos. Vou retirar a agulha aqui da laçada, venho nessa terceira corrente que iniciei, passo a minha agulha por ela, pego a laçada,
conduzo aqui por dentro, formando o ponto pipoca. Fez esse ponto pipoca, vou fazer 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui para o leque. Nessa alcinha, a primeira alcinha de 2 correntes, você faz um ponto baixo. Faz 3 correntes, passa para outra alça, outro ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, faz outro ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, faz outro ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, faz outro ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, faz outro ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, faz outro ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça faz outro ponto baixo. Então, vai ficar assim. No final, você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças de 3 correntes presas por um ponto baixo. Fez essas alças, vai voltar a fazer essa corrente aqui, essa alça de 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui no bloquinho de pontos altos, nesse primeiro ponto alto que você tem na base, você vai fazer outro ponto pipoca. Então, nele você vai trabalhar 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos? Passa sua agulha aqui no primeiro, puxa a laçada e forma um ponto pipoca. Faz 3 correntes de separação. Agora, nesse espaço aqui no meio, que você tem entre os pontos altos, nele você vai fazer outro ponto pipoca. Então, aqui você vai fazer os 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, forma o ponto pipoca, faz mais 3 correntes, salta um ponto alto na base, vai no próximo e faz aqui um terceiro ponto pipoca. Então, faz os 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, volta sua agulha aqui no primeiro ponto, pega a laçada, puxa aqui por dentro e formou outro ponto pipoca. Então, aqui você vai ter 3 pontos pipoca. Fez os 3, volta a fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passa para o leque de pontos altos. Nós vamos trabalhar nessas alcinhas de 2 correntes. Você vai na primeira, prende com um ponto baixo, faz 3 correntes, vai na outra, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, vai na outra alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prende com um ponto baixo. Então, formou aqui em cima as 7 alças de 3 correntes. Fez isso, faz 5 correntes. Vai nesse bloquinho que tem aqui 2 pontos altos em uma lateral, 2 no outro. No primeiro ponto alto, você vai fazer 5 pontos altos.
Então, fez aqui os 5 pontos altos, você vai formar o ponto pipoca. Faz 3 correntes. No espaço que você tem entre os pontos altos, você forma aqui um outro ponto pipoca. Então, faz aqui também 5 pontos altos. Forma o ponto pipoca, faz mais 3 correntes, salta um ponto alto na base, vai no próximo, faz novamente 5 pontos altos, para formar aqui um outro ponto pipoca. Formamos aqui o terceiro ponto pipoca, faz 5 correntes, vai para o leque, na primeira alça de 2 correntes, prende com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira de número 15. Aqui onde você tinha pontos altos, nós vamos fazer dessa vez 3 pontos pipoca, separados aqui por 2 alças de 3 correntes. Entre eles, você vai ter 5 correntes de separação. E aqui no leque, são 7 alças de 3 correntes. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui o último bloco, eu fiz aqui no primeiro ponto alto o primeiro ponto pipoca, aqui dessa sequência. Aqui no meio estou fazendo o segundo. E o terceiro nós tínhamos feito aqui quando nós iniciamos a carreira. Então, já fiz os 5 pontos altos, vou fechar e formar o ponto pipoca aqui do meio. Agora, para formar a última alça, eu vou fazer um ponto alto aqui por trás desse primeiro ponto pipoca. Então, fechamos aqui a alça com um ponto alto. E nós finalizamos a carreira 15. Nela, nós trabalhamos alças de 3 correntes presas por um ponto baixo aqui no leque. Formamos aqui 7 alças. No bloco onde tínhamos pontos altos, nós trabalhamos 3 pontos pipoca e entre eles, alcinhas de 3 correntes. A última alça, nós fizemos um ponto alto atravessado, ok? Para fazer agora a carreira 16, nesse espaço aqui, eu vou passar minha agulha aqui nesse ponto alto atravessado, vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntes para a altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Então, nós fizemos aqui um bloquinho de 3 pontos. Feito esses 3 pontos, eu vou fazer uma alça com 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para o leque. Nessa primeira alcinha de 3 correntes, você prende com um ponto baixo. Faz 3 correntes, vai na outra alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, vai na outra alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes na próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes na próxima alça, prende com um ponto baixo. E mais 3 correntes na próxima alça, prende com um ponto baixo. Então, dessa vez, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças de 3 correntes. Feita aqui essas alças, nós vamos passar agora para onde você tem os pontos pipoca. Então, vou fazer 5 correntes de separação.
Depois aqui do primeiro ponto pipoca, você tem uma alcinha de 3 correntes. Nela, você vai trabalhar 3 pontos altos. Vai fazer 3 correntes de separação. Vai na próxima alcinha, depois do segundo ponto pipoca, e faz mais 3 pontos altos. Então, vai ficar assim. Vai agora passar aqui pro leque novamente, vai fazer 5 correntes, vai passar para a alça e prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes na próxima alça, prende com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui no leque vão ser 6 alças de 3 correntes, presas sempre por um ponto baixo. Em cima do ponto pipoca, você tem um bloco de 3 pontos altos, 3 correntes, outro bloco de 3 pontos altos. Entre esses blocos, são 5 correntes de separação para passar aqui para o leque de alcinhas de 3 correntes. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último bloquinho de 3 pontos altos, faço as 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que fizemos aqui para completar aqui o primeiro ponto. Finalizamos a carreira de número 16. Nela, nós trabalhamos 6 alças de 3 correntes aqui no leque. E onde você tem o ponto pipoca, fizemos 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Entre os bloquinhos de ponto alto, nós temos 5 correntes de separação. Certinho? Para começar agora a carreira 17, eu vou subir 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer um outro ponto alto. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Aqui é como se tivéssemos 4 pontos altos aqui no bloquinho. Agora, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para as alças, aqui de 3 correntes, aqui no leque. E vou fazer aqui, na primeira alça, você prende com um ponto baixo. Faz 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Então, aqui, dessa vez, vão ficar 5 alças de 3 correntes presas por um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui para esses 2 bloquinhos de 3 pontos altos. E nós vamos trabalhar assim. No primeiro ponto de base, você faz um ponto alto. No segundo, também um ponto alto. Agora, vai passar para o próximo ponto alto que tem na base e vai trabalhar nele 2 pontos altos. Então, aqui formou os 4 pontos. Agora, vai fazer 3 correntes. Nessa alça que tem de 3 correntes, entre os bloquinhos, você prende com um ponto baixo. Faz mais 3 correntes.
passa para o próximo bloquinho, nesse primeiro ponto, que é nessa parte interna, você trabalha 2 pontos altos. No próximo, você faz um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Então, vão ficar aqui 4 pontos nos bloquinhos. Você tem 3 pontos na base, agora vão virar 4. O aumento fica aqui nessa parte interna. Então, no primeiro bloquinho é aqui no terceiro ponto de base. No segundo bloquinho, aqui no primeiro ponto de base. Entre eles, você vai ter um ponto baixo aqui na alça do meio e 3 correntes de separação aqui. Fica dessa forma. Agora, novamente, fazemos 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passa aqui para o leque e você vai trabalhar um ponto baixo na primeira alça, faz 3 correntes, um ponto baixo na segunda alça, 3 correntes, um ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, um ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, um ponto baixo na próxima alça, 3 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Então, formamos as 5 alças de 3 correntes. Faz 5 correntes de separação, passa para o bloquinho de ponto alto. No primeiro ponto, você faz um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, 2 pontos altos. Faz 3 correntes, vem na alcinha que tem aqui no meio, prende com um ponto baixo, mais 3 correntes. Vai para o próximo ponto alto já do outro bloquinho, e aqui você já vai fazer 2 pontos altos. Vai passar aqui para o próximo ponto de base, vai fazer um ponto alto, no próximo você faz outro ponto alto. Faz 5 correntes, passa para a alcinha de 3 correntes e prende com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 17. Você vai vendo que aqui onde você tem o leque, vai começar aqui a se fechar e vai formando aqui um abacaxi. No outro bloquinho, que eram 3 pontos, agora passam a ter 4 pontos. E um ponto baixo aqui no meio, separado por 3 correntes. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, aqui no último bloquinho eu fiz 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto de base, faço os 2 pontos altos, 3 correntes. Na alcinha aqui no meio, faço um ponto baixo, mais 3 correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto que iniciamos, que é o ponto baixo mais as 2 correntes, nessa segunda corrente, pegando aqui a alcinha da frente, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira 17. Aqui no leque, já formando o abacaxi, você tem 5 alças. Nos pontos altos, foram 2 bloquinhos com 4 pontos, um ponto baixo aqui no meio, separados por 3 correntes. Certinho? Para começar agora a carreira 18, eu vou subir 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Então, aqui nós temos um aumento. E agora, vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Formando assim
aqui um bloquinho dessa vez com 5 pontos. Faço as 3 correntes. Desculpa, recomeçando. Faço agora as 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui pro abacaxi, na primeira alça de 3 correntes, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. E aqui você tem 4 alças de 3 correntes. Feito isso, volta a fazer 5 correntes de separação, passa para o bloco de pontos altos e vai trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, você vai fazer um aumento. Então, faz aqui 2 pontos altos. O bloco fica, então, com 5 pontos altos. Agora, vai fazer 3 correntes, passa para essa alcinha antes do ponto baixo e prende com um ponto baixo. Faz 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passa para a próxima alça depois do ponto baixo e prende com um ponto baixo. Faz mais 3 correntes. Vai para o bloco de pontos altos. Nesse primeiro ponto, você já faz o aumento. Então, faz aqui 2 pontos altos. E agora, trabalha mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui vai ficar dessa forma. Ok? Agora faz 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passa aqui para o abacaxi, na primeira alça, prende com um ponto baixo. 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo, mais 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Vai fazer, então, formou aqui as 4 alças, faz 5 correntes e passa aqui para o bloco de pontos altos e vai fazer essa mesma sequência. 5 pontos altos, 3 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, 5 pontos altos, ok? Essa aqui é a sequência da carreira 18. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui a última alça de 3 correntes e venho aqui nesse primeiro bloquinho que fizemos de 5 pontos altos. Você tem 3 correntes iniciais, então nessa terceira corrente aqui em cima, vou pegar a alcinha da frente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Finalizamos assim a carreira 18. Ficou dessa forma. Para fazer a carreira 19, eu vou subir novamente 3 correntes. Nesse mesmo espaço, faço um ponto alto. Então, aqui nós temos o primeiro aumento. E agora, vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, os nossos blocos de pontos altos vão passar a ter 6 pontos aqui nessa carreira 19. Vai ficar assim. Feito isso, a gente volta a repetir a alça de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para a alcinha do abacaxi, essa alça de 3 correntes, faço um ponto baixo.
mais 3 correntes, vou na próxima alça, faço um ponto baixo, mais 3 correntes, vou na próxima alça, faço um ponto baixo, mais 3 correntes, na próxima alça, faço outro ponto baixo. Então, você tem dessa vez aqui 3 alças aqui nessa carreira. Agora, volta a fazer a alça de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para o bloco de pontos altos e vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, completei aqui os 6 pontos do bloco. Agora, vou fazer 3 correntes, venho aqui nessa próxima alça que tenho, de 3 correntes na base, prendo com um ponto baixo. Faço agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho nessa alça de 5 correntes que tenho aqui ao meio e prendo com um ponto baixo. Faço mais 5 correntes, vou na próxima alça de 3 correntes, prendo com um ponto baixo e faço agora 3 correntes. Venho no bloquinho de pontos altos, no primeiro ponto alto, faço já aqui um aumento. Então, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, completo com mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 5 correntes, vou aqui para a alça do abacaxi e faço aqui um ponto baixo. Mais 3 correntes, passo para a próxima alça, um ponto baixo. Mais 3 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui no abacaxi vão ficar 3 alças de 3 correntes, presas por pontos baixos. Aqui nesses blocos de pontos altos vão ficar 6 pontos altos em cada lateral. Aqui ao meio são 2 alças de 5 correntes. Na lateral, uma alça aqui de cada lateral de 3 correntes. Certinho? Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a alça de 3 correntes, eu venho nessa terceira corrente que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. 2 alças de 5, 2 alças de 3 aqui na lateral. E aqui são 6 pontos altos. No abacaxi, 3 alças. Finalizada a carreira 19, vamos iniciar a carreira 20. Eu vou fazer a mesma sequência que fizemos aqui, só que novamente eu faço um aumento. Então, começo com as 3 correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto. E agora vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Dessa vez, o bloco vai passar a ter 7 pontos altos aqui na base. Vai ficar assim. Feito isso, nós vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passar aqui para a próxima alça de 3 correntes no abacaxi e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou passar para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Novamente 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo.
Então, vão ficar apenas 2 alças de 3 correntes aqui nessa carreira. Vai ficar assim. Volto a fazer a alça de separação de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para o bloco de ponto altos e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos, completando assim o bloco com 7 pontos. Agora, aqui no meio, dessa vez nós vamos ter mais uma alça de 5 correntes. Então, faço 3 correntes, as alças aqui da lateral são sempre de 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Agora, faço 5 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 5 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. E mais 5 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, são 3 alças agora de 5 correntes. Faço 3 correntes, vou para a outra lateral e vou fazer. No primeiro ponto de base, já faço o aumento. Então, faço aqui 2 pontos altos. Agora, trabalho mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, que já são as correntes de separação. Vou para o abacaxi, na primeira alcinha, prendo com um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 20. Aqui no abacaxi vão ficar apenas 2 alças de 3 correntes. Aqui no bloco grande, que cada vez vai se abrindo mais, nas laterais você vai ter 7 pontos altos. Aqui ao meio são 3 alças de 5 correntes. Em cada uma das laterais tem uma alça de 3 correntes. Então, essa é a sequência. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça de 3 correntes, eu vou prender aqui nessa terceira corrente que temos como ponto alto. Então, pego a alcinha da frente e fecho com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a carreira 20. Nela nós temos 2 alças aqui em cima do abacaxi. Aqui nos blocos de pontos altos, nós ficamos com 7 pontos altos. Aqui ao meio, em cada lateral, aqui ao meio são 3 alças de 5 correntes e mais 2 alças de 3 correntes. Para começar agora a carreira 21, eu inicio fazendo as 3 correntes. No mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto. E agora faço mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. No final, você terá aqui um total de 8 pontos, ficando dessa forma. Agora, eu volto a fazer aquela alça de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para o abacaxi, na primeira alcinha de 3 correntes, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, vou na próxima alça e faço outro ponto baixo. Então, vai ficar apenas uma alça de 3 correntes aqui ao meio.
volto a fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para o bloco de pontos altos e vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos, completando assim aqui 8 pontos. A partir daqui, eu vou trabalhar apenas alças de 5 correntes aqui ao meio. Então, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. E novamente 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. E agora vamos fazer a última alça de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o bloco de pontos altos. No primeiro ponto já faço o aumento. Então, aqui faço 2 pontos altos. E agora vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, são 3, 4, 5 e 6. Então, ficou dessa forma. Aqui, nas alças, você fez um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças de 5 correntes. Nos pontos altos, vão ficar 8 pontos altos. E agora, você vai fazer aquela alça de separação. 5 correntes, prende com um ponto baixo, 3 correntes, prende com outro ponto baixo, formando essa alcinha aqui de 3 correntes. Depois, 5 correntes e volta a repetir essa sequência. Então, vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça de 5 correntes, eu venho aqui nessa terceira corrente que iniciamos o primeiro bloco de pontos altos e fecho com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a carreira 21. Nela você tem os blocos de pontos altos com 8 pontos nas laterais e aqui ao meio ficaram 6 alças de 5 correntes. No abacaxi, apenas uma alça de 3 correntes, ok? Para fazer agora a carreira 22, eu vou subir as 3 correntes. Dessa vez, nós não vamos fazer aumento. Então, já passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No final, você terá novamente 8 pontos aqui nos blocos de pontos altos. Então, ficando assim. Dessa vez, nós não temos aumento. Vou passar agora para essas alças de 5 correntes. Faço novamente uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a alcinha aqui no abacaxi. Nela, prendo com um ponto baixo. E volto a fazer agora outra alça de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5.
passo para o bloco de pontos altos. Você tem 8 pontos altos na base. Vai trabalhar, então, novamente, 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Fez os 8 pontos? Agora, vamos trabalhar essas alças de 5 correntes aqui ao meio. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Faz novamente 5 correntes. Passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Novamente 5 correntes. Passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Novamente 5 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 5 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 5 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. E mais 5 correntes. Vai para o bloco de pontos altos e vai trabalhar 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui você vai ter, nos pontos altos, volta a fazer os 8 pontos altos, um em cada ponto de base, e aqui ao meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças de 5 correntes. Aqui no abacaxi, ficaram aqui 5 correntes, um ponto baixo, prendendo aqui ao meio, mais 5 correntes. É apenas isso. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você.